Audiência amiga do Pensar Piauí, hoje temos o prazer de receber aqui Eduardo Moreira. Como vai, Eduardo? Tudo bem? Um prazer estar aqui recebendo esse convite e podendo participar do programa. Prazer é nosso. Bem, Eduardo Moreira foi eleito o melhor aluno da economia, eleito o melhor aluno de economia da Universidade da Califórnia, em San Diego, e foi nos últimos 15 anos. Também foi eleito pela revista Época Negócios um dos 40 brasileiros de maior sucesso, com menos de 40 anos de idade. Ele escreveu 9 livros, entre eles o best-seller Encantadores de Vida, livro que atingiu o primeiro lugar em todas as listas de mais vendidos do Brasil. Em 2012, foi o primeiro brasileiro a ser condecorado pela rainha Elizabeth II, em Londres. Em 2016, foi votado pela revista Investidor Institucional como um dos 3 melhores economistas do Brasil. E em 2009, junto a outros sócios, fundou uma empresa financeira que contava com 40 bilhões sob gestão e também criou uma das maiores plataformas de investimentos do Brasil. Bem, Eduardo Moreira, você já faz um sucesso enorme nas redes sociais e tem rodado o Brasil compartilhando seus conhecimentos. Mas eu queria começar pedindo para você falar um pouco mais sobre você, contar um pouco aí para o piauiense, para a nossa audiência também de fora do Piauí, mais um pouco sobre Eduardo Moreira. Bem, eu sou um carioca, nascido na Urca, né? Estudei engenharia civil na PUC e fui, no meio da minha faculdade de engenharia civil, ganhei uma bolsa para estudar na Califórnia. Nessa bolsa eu acabei conhecendo a economia, me dediquei ao estudo da economia no período quando eu estava lá. Não sou no Brasil formado em economia, eu fiz esses períodos quando eu estive lá fora na Califórnia estudando economia. E aí voltei para cá encantado pelo tema e entrei no mercado financeiro. Fiquei no mercado financeiro 20 anos quase, e no final desse período no mercado financeiro, a minha vida tinha meio que dado uma dividida. Eu cheguei num certo momento em que alguns acidentes que eu tive, físicos mesmo, me fizeram contar um pouco dessa experiência através dos meus livros, né? Os livros deram muito certo. Um dos livros tinha até a ver com doma de cavalos, uma relação que eu passei a ter com aquele encantador de cavalos americano que desenvolveu o método de doma de cavalos sem violência, etc., o Monty Roberts, né? E aí isso me fez começar a viajar muito o Brasil. E eu comecei em 2010, 2011 ali, a viajar o Brasil para palestrar e falar sobre essa experiência que eu tinha tido. Em 2012 acontece a condecoração da rainha, e isso me faz ter cada vez mais convites para viajar e contar essa história. E aí minha vida passa a ter 2 vertentes, né? Uma vertente dessa do Eduardo, escritor, que tinha essa história da doma de cavalos, etc., e outro o Eduardo do mercado financeiro. 2 coisas aparentemente inconciliáveis para muita gente, muito diferentes assim. O fato é que essas viagens pelo Brasil me fizeram conhecer o Brasil que eu não conhecia antes, um Brasil super heterogêneo, um Brasil que passa em vários lugares dificuldades que a gente, nas cidades grandes, não tem ideia, né, da dificuldade que é. Um Brasil que em alguns lugares chega a nevar, em outros lugares tem um calor e uma seca que dura anos, né? Ou seja, é um país realmente com vários países dentro dele, né? Existe dentro do nosso grande. Assim. E eu comecei a me interessar muito pelo estudo da desigualdade. Eu comecei a estudar desigualdade, até que num dado momento eu percebi que aquilo que eu fazia, e parece assim, talvez até meio ingênuo falar isso, mas demorou muito, né, para eu poder perceber isso. Eu percebi que aquilo que eu fazia há quase 20 anos era um dos principais motivos da desigualdade no país. E isso abriu assim um dilema moral enorme, né? Eu falei, caramba, como é que eu estou estudando desigualdade, falando que eu sou a favor de um país mais justo, um país menos desigual, e a minha atividade é a atividade que mais contribui para a desigualdade no Brasil, que é a atividade dos bancos de investimento, das corretoras e dos bancos, de uma forma geral, do setor financeiro no Brasil. E aí, nesse dado momento, eu resolvi sair do mercado financeiro
E quando eu saí do mercado financeiro, resolvi dedicar minha vida ao estudo da desigualdade e também para poder me sustentar, a dar cursos, né, de educação financeira, de ensino à distância. Eu criei uma estrutura de ensino à distância de educação financeira, como o negócio que me sustentaria, e, claro, não teria as mesmas ambições que eu tinha como banqueiro, mas eu só precisava de alguma coisa que me sustentasse, né? E sustentasse a minha estrutura. E passei a viajar o país, só que dessa vez não só visitando, mas morando nos lugares que são os lugares mais pobres do país, para sentir um pouco na pele a dificuldade que essas pessoas passavam. Aí Então, você, desde então, eu já morei mais. aí você se encontrou com o MST, foi isso? Isso, começou pelo MST, que era um grupo que eu tinha um enorme preconceito em relação ao MST, né? Porque eu conheci o MST pelas notícias de jornal, televisão, rádio, sempre notícias falando das invasões, dos arruaceiros, né? Da violência do MST e coisas assim. E eu falei, pô, eu quero começar pelo MST. Eu não tenho a menor ideia como é que é, mas eu quero me expor aquilo que eu tenho preconceito para poder, enfim, conhecer um pouco daquilo que eu critico sem conhecer, né? E Como foi assim, o teu primeiro contato com o MST? O teu primeiro contato, como foi? foi o primeiro contato na prática, assim, Na foi por prática, de e-mail com o chegar Stedley, né? Hum? Isso. E aí depois, o primeiro contato real, físico, assim, foi no Paraná, num acampamento chamado Fidel Castro, que fica ali em Florestópolis, né? Mais ou menos perto de Londrina ali, né? Então, foi assim, uma experiência que eu nunca mais vou esquecer, porque eu cheguei achando que ia encontrar um monte de gente perigosa, armada, não sei o quê, e encontrei um dos grupos mais acolhedores, mais fraternos, mais solidários, mais organizados que eu já vi na minha vida, assim, né? Então eu fui recebido com o maior carinho possível e aí passei a morar e morei nos barracos ali, né? Porque no primeiro que eu cheguei era um acampamento, né? E para mim tudo aquilo era muito diferente, com um ex-banqueiro dormindo no barraco do MST ali e acordando 4 horas da manhã, indo com eles para ver lá o trabalho e aí no meio da noite aparece uma aranha caranguejeira enorme dentro do quarto, começa a chover dentro do quarto e o vento entrando, tudo balançando, parecia que o barraco ia cair e tudo isso assim, dá até um pouco de vergonha falar isso, que isso é a realidade de boa parte do povo brasileiro, mas para mim era uma grande novidade aquilo tudo, era meio assim, até assustador às vezes, mas mais do que assustador era interessante, porque era um aprendizado que eu nunca imaginei que ia ter, assim, estudar a desigualdade sob essa ótica. E acabou que aquilo passou a ser a maior aula de economia que eu já tive na vida. Você começa a aprender a economia que não está nos livros, a economia da vida real, né? O fluxo de riqueza, de onde vem, para onde ele vai, como é que funcionam essas relações todas. E aí, dali em diante, eu coloquei como assim uma promessa da minha vida que eu usaria todo o espaço que eu tivesse, todas as oportunidades que eu tivesse para ser uma voz para essas pessoas, para ser uma voz dessa boa parte da população brasileira que sofre com essa desigualdade e não é ouvida, né? E nos seus gritos por ajuda, no seu grito por uma sociedade mais justa, eles não são ouvidos. Então, eu passei a estudar cada vez mais sobre isso e usar todas as minhas oportunidades para contar para as pessoas como é que funciona a realidade deles. E escrevi livros sobre isso e passei a participar de programas, de discussões no Congresso Nacional. Passou a ser uma missão de vida, né? Muito bem. Agora vamos tratar do tema da nossa entrevista, que é a pandemia do coronavírus e a economia do Brasil. Eduardo, que Brasil, do ponto de vista econômico, nós teremos após esta crise sanitária? Veja que essa é uma pergunta difícil de responder, né? Porque o Brasil ele tá muito distante do resto do mundo em relação à forma como ele está respondendo a essa crise, né?
O resto do mundo, primeiro, ele levou a crise muito a sério, ainda está levando a crise muito a sério, entendendo dos riscos à vida que essa crise representa, e resolveu colocar na escala de prioridades, em primeiro lugar, disparado de todo o resto, salvar as vidas e preservar as vidas, né? O Brasil, diferente do resto do mundo, ele ainda tenta convencer as pessoas que não é essa crise toda que as pessoas estão achando que é. Quando eu digo Brasil, eu estou falando do governo federal, principalmente, tá? E mantendo, desde o começo, aquela tentativa de falar assim, olha só, as nossas reformas continuam aí, viu? A gente ainda vai ser assim, super rígido, apertar essa nossa política de austeridade fiscal, a gente vai diminuir os gastos do governo. Talvez aí durante a crise a gente aumente um pouquinho, mas olha só provisório, e mesmo assim tudo que a gente puder tirar de um lugar para pôr em outro, a gente vai fazer isso, vai realocar despesa só, não vai gastar nada novo. Então, enquanto o resto do mundo está com uma preocupação muito grande, primeiro, de oferecer um pós-crise que seja para todos, né? Por quê? Porque está até no Financial Times, de final de semana retrasado, um artigo espetacular onde eles falam o seguinte: os eventos extremos da história, como, por exemplo, a Grande Depressão ou a Segunda Guerra Mundial, nos ensinaram que todas as vezes que você pede um sacrifício para todos, você tem que apresentar um contrato social que beneficia a todos também. Você não pode pedir um sacrifício para todos e beneficiar só alguns quando aquilo passa, né? E o que parece no Brasil é que a gente está pedindo o sacrifício de todos durante a crise, talvez até mais dos mais pobres do que dos mais ricos. Vamos lembrar que no primeiro dia da crise apareceu socorro para os bancos. Até hoje que a gente fala, é o primeiro dia que os mais pobres estão recebendo R$600, né? Os do Bolsa Família vão ser os últimos a receber, que são os mais pobres do Brasil, vão ser os últimos a receber esse dinheiro. Então, a gente, durante a crise, já está acudindo mais os mais ricos do que os mais pobres. E depois da crise, o governo já falou que ele vai ter que acelerar as reformas, né? Esse mesmo artigo do Financial Times fala que chegou a hora de rever essas reformas. Não tem espaço para fazer reformas desses com um mundo miserável que vai estar depois. A pobreza extrema vai aumentar no mundo. A pobreza, sem ser extrema, também vai voltar a aumentar no mundo. Ela que vinha diminuindo há vários anos. Você vai ter menos riqueza para ser distribuída entre as pessoas. Então, o mundo inteiro com essa preocupação de proteger os desamparados, os mais frágeis, os mais vulneráveis, de oferecer um contrato social que valha para todos, de ter a contribuição dos mais ricos no momento onde não vai ter tanta riqueza para ser distribuída. E o Brasil seguindo um caminho que eu diria que é mais só do que rigoroso, é um caminho cruel, né? É um caminho que passa pela crueldade de você não priorizar, né, a vida e não priorizar a vida dos mais pobres, principalmente. Então, assim, eu vejo com muita preocupação o pós-crise do Brasil. É errado a gente falar de um pós-crise como se fosse o mesmo pós-crise no mundo inteiro. Cada país vai viver uma situação diferente. E o Brasil não parece que está remando para um lado bom desse rio. Ok, seguindo essa linha de raciocínio sua aí, mas voltando agora mais especificamente para a sua velha função. Vamos falar dos banqueiros, que o povo pobre já está pagando a conta pesada nesta crise e vai continuar pagando, não resta dúvida. Mas eu pergunto, e os banqueiros brasileiros deram sua cota de contribuição, de sacrifício? Não, pelo contrário, né? Os banqueiros brasileiros que ao longo dos últimos anos lucraram, né? Ou seja, já depois de imposto, depois de tudo, né? De custos, etc., centenas de bilhões de reais, eu vou repetir, lucraram centenas de bilhões. Nessa crise, eles conseguiram, desde o primeiro dia, o apoio, o suporte, o financiamento, as linhas, tudo que eles precisavam das autoridades, né, principalmente do Banco Central e dos bancos públicos e do próprio Tesouro. Eles conseguiram todas as condições para transferir os seus prejuízos para o Estado. Está sendo votada agora uma lei que permite que os ativos de menor liquidez, a PEC 10, os ativos de crédito privado, ou seja, aqueles empréstimos que, em situação
situação normal, eles já não têm liquidez nenhuma. Eles estão fazendo com que, na crise, eles passem a ter liquidez. Um negócio que nunca tem liquidez, em situação normal. Não é que eles perderam. Se você pega uma CCI, uma CCB, uma nota comercial, um CRI, um CRA, esses papéis não têm liquidez no secundário, no mundo bom já. Agora, na crise, você vai dar liquidez para esses papéis? Não dá para entender. Uma coisa é você dá liquidez para uma debênture de Vale, uma debênture de Petrobras, uma debênture de uma empresa. Agora, para esses papéis que nunca têm liquidez, só tem um objetivo. Transferir prejuízo dos bancos para o Estado. Nos mercados mais obscuros, nos mercados menos transparentes, onde você consegue fazer mais transferência sem chamar a atenção. Né? E vamos lembrar que as pessoas que ocupam os principais... diga. Eu queria pedir assim, numa linguagem mais popular, o que é o governo comprar papel podre dos bancos? Que é o que vem na PEC. O que acontece? Vamos lá. Os bancos, eles negociam basicamente dois tipos de títulos. Os títulos que são os títulos de propriedade de uma coisa. Então, quando você, por exemplo, é sócio de uma empresa, você tem uma coisa chamada ação, né? Então, você pode ser sócio de uma padaria e as ações que você tem naquela padaria, essas ações não são negociadas. As pessoas não compram e vendem suas ações na padaria, elas ficam ali com você. Mas quando as empresas são muito grandes, elas podem ter ações que negociam no mercado. Então, quando você tem uma ação da Petrobras, você é sócio da Petrobras e você pode negociar essa sua parcela da sociedade com outras pessoas. Mas eles também negociam dívidas. Então, você pode emprestar dinheiro para a Petrobras e esse dinheiro que você empresta para a Petrobras te dá o direito de receber esse dinheiro lá na frente. E você pode negociar esse direito de receber esse dinheiro que você emprestou para a Petrobras com outras pessoas. Esse é o mercado dos títulos de dívida. E esses títulos de dívida podem ser públicos, quando você empresta dinheiro para o governo, ou podem ser privados, quando você empresta esse dinheiro para uma empresa. O que acontece? Existem várias categorias de títulos de dívida no mercado das empresas, no mercado privado. Você tem desde títulos que são títulos mais conhecidos, né, de empresas conhecidas, por exemplo, esse que a gente falou da Petrobras, da Vale, a dívida das pessoas que emprestaram dinheiro para a Petrobras, para a Vale. Fica mais fácil as pessoas calcularem quanto que vale isso, quanto que não vale, porque eles negociam diariamente. Mas tem também alguns títulos de dívida no mercado que são títulos de dívida que ninguém sabe direito o que quer dizer aquilo, só sabe quem emitiu. Então, por exemplo, tem uma construtora, vamos supor, aí no Piauí, no interior do Piauí, que que pegou um empréstimo com um cara que vendia tijolo para ela. E aí, esse cara que vendia tijolo, que emprestou o dinheiro, ele pegou esse título e pediu para um banco fazer uma CCB, que é uma cédula de crédito bancário, se não me engano, quer dizer, a sigla. E aí, esse título de dívida, que é um título de dívida, ele, em tese, pode negociar no mercado. Mas não negocia nunca, porque ninguém sabe qual é o valor disso. Ninguém conhece a empresa, ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe se os números dela são números corretos, etc. E o que o governo está querendo passar nessa PEC 10 é o seguinte, é o Banco Central poder comprar qualquer título privado que inclua CCB, CCI, notas comerciais, que eu nem sei o que é, direito, aí tem as letras financeiras, aí tem as debêntures, os CRIs, os CRAs, que são certificado de recebível imobiliário, certificado de recebível do agronegócio, todos os títulos. Só que no meio desse monte de título, tem vários que são assim de empresas que ninguém conhece, de empresas que ninguém sabe qual é o risco de crédito, que ninguém sabe se as garantias que estão apresentadas ali valem ou não valem alguma coisa, e que nunca negociaram até hoje. E isso pode ser podre, ou seja, pode ser que aquele negócio ali seja uma coisa que nunca vai pagar, não tem a menor chance de pagar, pode ser que a garantia não exista, pode ser que aquele negócio seja uma fraude. Boa parte das fraudes do mercado estão ali encobertas pelas CCIs e pelas CCBs. Só que o Banco Central disse que ele vai poder comprar tudo dos bancos. E a que preço? Ao preço que ele achar justo ali. Só que não tem preço, nem no mercado normal tem preço essas coisas. Imagina num mercado que é um mercado em crise. Então você está dando ao Banco Central a chance de comprar títulos que não valeriam quase nada pelo preço que ele achar justo. E ninguém vai poder falar que não é certo o preço, porque não tem referência de preço. Então, quando ele compra um título por um preço muito acima do que vale, o que ele está fazendo na prática? Transferindo um prejuízo do banco para o Estado. E aí, esse prejuízo que vai para o Estado, quem é que paga? Todos nós, através dos nossos impostos.
Eduardo, a Auditoria Cidadã da Dívida sustenta que, em 2019, o Brasil destinou 38,27% de todo o seu orçamento para o pagamento de juros e amortização da dívida. É isso mesmo. Quase a metade do que o brasileiro pagou de impostos vai para a mão dos banqueiros? É verdade, porque se você soma a parcela de dívida que vence mais os juros que você paga, você está falando de quase R$ 1 trilhão por ano, né? E isso representa mais ou menos esse percentual em relação ao orçamento que a Auditoria Cidadã da Dívida fala. E por que a gente se incomoda tanto com esse pedaço que é usado para pagar a dívida? Porque esse é um destino do dinheiro que passa pelo Estado absolutamente estéril, né? Porque vamos supor que você pegue esse dinheiro para comprar material escolar, né? O dinheiro ele vai parar na mão das pessoas que fornecem o material escolar, ou seja, vão ter várias empresas contratadas, gráficas que são utilizadas para imprimir aquilo. Você está distribuindo o dinheiro ao comprar esse material e está ficando um produto como fruto dessa compra, que é o material escolar. Se você pega e resolve construir pontes com dinheiro público, você está contratando várias pessoas que vão trabalhar nessas obras, ou seja, o dinheiro está chegando em muitas pessoas, né? E você está deixando uma ponte de resultado dessa história. Mas e o dinheiro que é o dinheiro da dívida? Esse é um dinheiro que vai parar nas pessoas mais ricas, que são pessoas que não vão ter não vai mudar a situação de vida delas, elas já são pessoas muito ricas, que gastam muito menos do que ganham. E o que você tem em troca de mandar o dinheiro para essas pessoas? Nada. Não tem uma ponte que é construída, não tem um serviço que é prestado, não tem nada, absolutamente nada. Então, a gente dizer que gasta quase 40% do dinheiro que a gente tem de orçamento em algo que não deixa nada de legado e simplesmente concentra mais ainda a renda nas pessoas mais ricas, é algo que mostra como a gente tem o Estado como uma máquina que, ao invés de contribuir para diminuir a desigualdade, contribui para aumentar a desigualdade do país. E pegando ainda o mapa da Auditoria Cidadã da Dívida, esse gasto, como você disse, de quase 40% para juros e amortização da dívida, enquanto que para o investimento em ciência e tecnologia, que é o que a gente mais está precisando hoje diante dessa pandemia, é menos de 1% do orçamento brasileiro. Quer dizer, um assombro, não é isso? Meu querido, e pior não é isso, né? Diga, pode dizer. Não, eu ia falar o seguinte, que não só é um investimento cada vez menor, como a ciência ela está sendo desmoralizada, né? Porque não só a gente não está investindo na ciência e tecnologia, está cortando bolsas, está cortando vários cargos nas universidades de cientistas, etc. Como está falando tão louco, caras. Dente, tecido, cicloroquina é o remédio certo ou não? Não quero nem ver pesquisa. Então, é desmoralizar a ciência. É pior do que só cortar verbas, né? É demonizar, é desmoralizar, é ridicularizar essa classe que é a que traz o progresso para a gente, né? Então, é pior do que só cortar as verbas, né? Eduardo, eu queria que você, novamente, de forma numa linguagem bem popular, nos dissesse o que são reservas internacionais, para que serve, e um pouco do histórico das reservas brasileiras. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está anunciando aí que, para enfrentar essa crise, vai lançar mão do dinheiro das reservas internacionais. Que são elas? Reservas cambiais ou reservas internacionais, elas são o seguinte: o Estado brasileiro, né, ele imagina uma empresa. Uma empresa, ela tem todas as suas atividades e tem um dinheiro que fica guardado ali no caixa para ela poder, ela vai arrecadando, vai juntando tudo no caixa e depois é com esse dinheiro que ela vai poder comprar, pagar os seus salários, etc. e tal. O governo brasileiro tem isso também. E ele arrecada os recursos através de impostos, através de taxas, tarifas, contribuições, etc. Esse dinheiro fica guardado num cofre, né? E aí, quando ele tem que usar o dinheiro para
pagar salários, para pagar os juros da dívida que a gente acabou de falar ou qualquer outra coisa, ele bota a mão nesse cofre para pagar essas coisas. O que acontece? Se esse dinheiro está aqui no Brasil, né, dinheiro está guardado em reais. E a gente tem, por exemplo, na conta única do Tesouro, que é um lugar onde você tem mais de R$ 1 trilhão que o governo arrecadou e vai gastar em algum momento para as suas atividades. Só que o que acontece? Quando você tem um momento de crise no país, muitas pessoas resolvem tirar o dinheiro que está investido no Brasil para levar esse dinheiro para fora do Brasil, onde eles se sentem mais seguros. Você tirar o dinheiro do Brasil significa você vender os seus reais para comprar dólares, porque se você chegar com os seus reais nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, ninguém vai aceitar seu dinheiro para comprar nenhum café. Então você tem que chegar com dólar lá. E aí você vai comprar esses dólares de quem? Se tiver uma procura muito grande por dólares e não tiver esses dólares à venda aqui, você tem um descontrole, né? Um ataque à moeda que a gente chama. Você tem uma desvalorização enorme da sua moeda, e quando você tem uma desvalorização descontrolada da sua moeda, isso acarreta vários problemas, desde uma inflação enorme até a ruptura de várias fases da cadeia de suprimentos que você tem, você não consegue mais importar as coisas lá de fora, você traz um desequilíbrio enorme para o país. Então, o que os governos fazem? Os governos fazem o seguinte: olha, para eu poder me proteger, eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar um pedaço do dinheiro que eu tenho no cofre lá fora, em dólares, num cofre lá fora, em dólares. Até porque um pedaço da dívida que o país tem é em dólares também. E se acontece esse caso que a gente falou, do dólar começar a subir, imagina, você deve em dólar, você tem que pagar em dólar. E o dinheiro que você arrecada é em real. Se você não tiver nada guardado em dólar para um dia pagar aquilo, você não vai conseguir pagar, porque você vai ter que juntar muito mais real para pagar aquela mesma dívida que você tem em dólares. Então, uma maneira dos governos criarem um colchão de proteção contra esses ataques especulativos e conseguirem também se proteger em relação a essa dívida externa que eles têm, é guardar, ter uma reserva, por isso o nome de reserva, que é uma reserva em moeda estrangeira. Normalmente, essas reservas são em dólares, porque o dólar é a moeda de referência que você tem no mundo, é a moeda que aceita em qualquer transação, é a moeda que é considerada a moeda mais forte do mundo. Então, o Brasil, ele desde a crise que ele teve ali no ano de 2002, né, que a gente teve uma crise muito séria ali na eleição do presidente Lula, e depois as coisas começaram a melhorar. Quando as coisas começaram a melhorar, o que o governo fez? Ele começou a juntar dinheiro nesse cofre lá fora para nunca mais as pessoas sequer se perguntarem, mas vem cá, se tiver algum ataque especulativo, será que vai ter dólar para a gente comprar? Ou será que se o dólar subir muito, o Brasil vai conseguir pagar a sua dívida externa? Eles falam, vamos fazer o seguinte, vamos juntar um pedaço do dinheiro aqui e só o que isso vai trazer de tranquilidade para as pessoas compensa até o que eu vou ter de custo para manter esse dinheiro lá fora. Por que custo? Quando você mantém o dinheiro fora do país, o dinheiro tem uma remuneração menor do que o dinheiro aqui dentro do país, onde a taxa de juros é mais alta. Então, mas os benefícios da proteção que você tem para o país eram vistos como tão maiores que isso fazia valer a pena. Então, a gente saiu de níveis de reservas de algumas dezenas de bilhões de dólares para níveis de reservas de mais de 400 bilhões de dólares em dólares. Bilhões de dólares é claro que é em dólares. Mas como o Brasil tem uma dívida externa que também é em dólares, quando você pega e casa o que a gente tem em dólares e deve em dólares, a gente, na verdade, esse dá um saldo positivo, ou seja, o Brasil ele não tem essa exposição ao dólar por ter essas reservas cambiais, mas o que a gente tem não são 400 bilhões de dólares, porque a gente deve um dinheiro em dólares também. Então, o resultado líquido dessa história é um resultado bem menor positivo. Bem, você explicou da forma como eu pedi, né, de forma bem fácil para a gente entender o que são reservas internacionais, mas eu vou pisar no mesmo ponto. E se o Paulo Guedes lança a mão dessas reservas para ajudar aí no combate à pandemia? E se ele fizer isso? O problema é que a gente perde essa proteção. E o problema de perder a proteção é que o mercado tem uma coisa que ele chama de profecia autorrealizável, né? Que é exatamente por achar
que a gente não tem defesa, as pessoas partem para o ataque. Então, eles partem para o ataque à moeda. Eles falam assim, caramba, como o Brasil não tem defesa, a hora que a coisa apertar de verdade, vai ficar muito feio. Então, eu vou ser o primeiro a sair. Aí o primeiro sai. Quando o primeiro sai, a coisa piora um pouco. Aí o segundo fala o seguinte, caramba, o primeiro já começou a sair, eu vou sair também. Então, entende que o nível psicológico faz ninguém agir. Quando você tira esse nível psicológico, você faz um gatilho para que todo mundo haja. E aí, esse todo mundo agir, é aí que tem o problema, né? Ok, eu estou satisfeito aí com o que a gente conversou aqui sobre economia. Caminho já para a gente finalizar aqui a entrevista, mas queria falar um pouquinho de política mais pura mesmo. E te perguntar que presidente do Brasil é esse que o Brasil tem? Eu acho que é uma caricatura, né? Extremamente cruel. O Bolsonaro é uma caricatura extremamente cruel. É uma caricatura porque é uma pessoa que não tem a menor ideia da importância do cargo, da responsabilidade do cargo. Muitas vezes a gente vê o presidente fazendo brincadeiras que parecem brincadeiras ginasiais, assim, de que crianças fazem no colégio, implicando fazendo brincadeiras sem a menor graça, sem quebrando decoro e desrespeitando as pessoas com brincadeiras racistas, brincadeiras misóginas, brincadeiras preconceituosas. Então, é uma caricatura nesse sentido de ser alguém que faz o papel, muitas vezes, de um deslumbrado com um cargo que aparentemente ele nunca imaginou na vida que cairia no colo dele, né? A impressão que eu tenho é que nem Bolsonaro imaginava que nós, como nação, seríamos loucos ao ponto de colocá-lo como presidente da República, né? E cruel porque Bolsonaro ele é de uma crueldade que é assustadora para o mundo inteiro, né? O mundo que você tem, e isso deveria impressionar as pessoas, os representantes da extrema-direita europeia falando que se assustam com Bolsonaro, né? Então, os representantes da extrema-direita europeia dizendo que se assustam com Bolsonaro, que Bolsonaro nunca teria espaço na Europa falando as coisas que ele fala. Isso a gente está falando da extrema-direita, são aqueles xenófobos, são aquelas pessoas que, enfim, são super radicais da extrema-direita europeia. Então, Bolsonaro é uma pessoa extremamente malvada, que realmente não se importa com a vida das pessoas mais pobres, com a vida das pessoas vulneráveis. É uma pessoa que pegou uma bandeira que ela tem um aceite muito grande no Brasil, que é essa bandeira de que todo bandido todo político é bandido. Não, todo político é bandido e bandido bom é bandido morto, né? Então, a população, no imaginário da população, é isso mesmo, porque é isso que a mídia vende, né? A mídia vende violência, a mídia vende corrupção, é isso que traz interesse das pessoas para assistir as notícias, para assistir os jornais. E Bolsonaro conseguindo convencer pessoas. Isso era ele, apesar de estar há 28 anos sendo um político, ele não era, e ele era o contrário disso. Ele conseguiu uma coisa que, se você for imaginar, é também difícil, né? E só conseguiu porque é uma caricatura, né? O efeito Bolsonaro é um efeito tiririca, é um efeito Severino Cavalcante. Você deve se lembrar quando Severino Cavalcante se elegeu também presidente da Câmara, só que potencializado por muitas vezes e com toques de crueldade que o tiririca não tem, que o Severino Cavalcante não tem, de não se importar com a morte das pessoas, de respeitar o direito à vida, né? Então, eu acho que o Brasil, hoje em dia, ele é um exemplo no mundo inteiro do que não deve ser, né, um chefe de Estado, né? Do que não devem ser as características de alguém que ocupa o maior cargo executivo de uma nação. Muito obrigado, Eduardo Moreira. Foi um prazer conversar com você. Sei que a audiência do Pensar Piauí vai sorver essas informações com muito gosto e serão muito úteis. Muito obrigado. Beleza, um abraço para todos vocês. Eu tenho um carinho muito grande aí. Uma vez estive em Teresina e foi um dos melhores jantares que eu tive na minha vida, viu? Culinária daí é espetacular.